Vamos lá, então. Edson Tocho versus doidinho da teoria das conspiração que acha que emoji... O cara que disse que emoji é a invocação do demônio. Meus amigos, hoje vai ser doideira. Ateísmo versus doidinho de bairro. Bora! Eu também espero que isso possa engrandecer a todos até o final da noite. O pessoal tem uma crítica normalmente que estão fazendo pra você nos debates. Boa, pode mandar. Você tem que ser, direto ao ponto. Eu tinha falado isso porque ontem, por exemplo, foi o pessoal falando assim, mas esse tem que ser direto ao ponto. Tipo, faz o questionamento, faz o apontamento, entendeu? Tá. Você não vai ser de nenhuma forma... Eu tô enrolando muito? Não, né? você tá com medo de ser cancelado. Você acha? Você tá com medo de ser cancelado. Mas eu acho que eu sou o mais cancelado de todos. Não, você tá com medo Justamente de parecer por conta da minha vertente de rude, pensamento. você tá com medo de parecer rude, parecer... Não, mas calma. Mas aqui tem um porém, Júnior. Cara, quando a gente debate com religiosos, com pessoas do sistema religioso, e agora a gente vai começar a me xingar agora, ó. Eu vou ser sincero, na maioria das vezes você pode ver, tanto nos convidados que vêm aqui, não vou especificar nenhum deles, mas tanto com eles quanto nas pessoas que estão nos comentários que são religiosos, eles costumam muitas vezes agir com piadinhas, com risadinha, com deboche, e eu não costumo fazer isso, cara. Eu acredito que hoje, entre eu e o Edson aqui, e a gente diverge de pensamentos. O Edson é um ateu. Eu acredito em Deus, acredito em Cristo. Sou um cristão mesmo não participando do sistema religioso institucional que a gente tem hoje. Mas eu acredito que vai ter menos deboche, menos piadinha, menos risada do que você debater com pessoas do sistema religioso. Porque, Duvido. Cara, analisa, reassistam os debates, assistindo junto com o chat também. Você vê como é o sistema religioso atual que se diz cristão, que se diz seguir a Cristo. Então, se for pra mim depender disso, eu não vou fazer, cara. Eu não vou debochar, nem apontar o dedo, nem julgar, e nem xingar, nem ficar bravo com ninguém. Mas você é aqui do mesmo jeito que você é no seu canal. Exatamente. Então tá bom. Exatamente. Vocês viram aí, né? Eu perguntei pra eles. Então tá bom. Não, eu sou exatamente do mesmo jeito, cara. Se é pra ficar um pouco mais explosivo em certo momento, eu vou ficar como acredito que ontem a gente até se exaltou um pouco mais, assim, no final, mas, assim, nada de desrespeito. Da minha parte não rola isso. Então tá certo. Tá aí, gente. Então, já que vai ser um debate lindo e respeitoso, deixem o like aí na nossa transmissão, tá bom? Deixa aqui pro pessoal. Ele é uma calopsita! Meu Deus, perfeito! Bom, galera, primeiro se inscreva, deixa o like, o comentário aí também, compartilha com a galera que é importante e assim... A princípio, tá bom, né? Não sei que o Edson queira. Eu queria entender uma coisa. Se existe um Deus, é o Deus bíblico? Qual que é a opinião de vocês? Boa. Se existe um Deus, Vamos começar por esse, então. é o Deus bíblico. São duas perguntas, né? Mas vamos partir pra isso aí, dá pra responder as duas. Beleza. Quem começa? Pode ser. Precisa de tempo? Acho só pra que- saber. Precisa colocar tempo? Pra mim, tá de boa. Se quiser ir conversando, fazer quiser interromper, pra mim não tem problema não. Pra mim também. Manda bala. Fechou. Eu começo? Pode começar. Bom, acredito não dizer que que tem sim, mau existe um gosto. Deus, um criador dos céus e da terra, um criador do universo, um Deus que está descrito nas escrituras, porém, existem muitos enganos, principalmente quando a gente fala do povo judeu, que foi aqueles que trouxeram o Antigo Testamento a nós, e esse engano hoje é utilizado pelo sistema religioso e faz com que pessoas se confundam com o verdadeiro Deus, o verdadeiro criador dos céus e da terra. E tem como usar a própria escritura para provar isso que eu tô falando. Então, respondendo de cara, antes da gente entrar já, eu quero ouvir o que o Edson tem para falar também, mas acredito sim que existe um criador. Ele está nas escrituras, porém, ele não está em todas as partes das escrituras. Pois existem enganos aqui que o sistema religioso atual, católico e protestante, camufla, mistura tudo, faz um balaio de gato e gera uma confusão. E não é à toa que quando nós lemos o livro de Apocalipse, qual descreve a grande meretriz, a grande prostituta, que vem com um nome escrito na testa, esse nome é Babilônia, que significa confusão. Essa confusão e essa Babilônia representam o sistema religioso católico protestante que temos atualmente, que se passa por serem os representantes de Cristo, os representantes de Deus, mas não são, fazem tudo ao contrário. São representantes, na verdade, do próprio anticristo. Esse é o meu ponto de vista inicial. Maravilha. Eu costumo dizer que Deus não existe nem é. E eu falo isso porque alguns gostam de dizer o seguinte, que Deus realmente não existe. Deus é. Aí eu falo, o pessoal parece que não sabe nem que é sinônimo, né? A ideia do significado de ser que vem o é, a mesma coisa também que o existir, na sua denominação em si. Mas, beleza, eu entendo. Então, se Deus é, então Deus é inexistente. Mas eu já pensei como você, eu fui por pouco mais de 20 anos cristão. Depois que eu parei com o cristianismo, eu ainda continuei acreditando que teria algum arquiteto do universo, alguma coisa do gênero, até eu começar a questionar mais especificamente, de forma mais crítica e entender melhor. Então, assim, respondendo já diretamente a sua pergunta, Júnior, para mim não tem Deus nenhum e muito menos o Deus bíblico, tá? E a gente pode adentrar mais. E eu também digo que Deus, se ele existisse, né, Tiago, ele teria que ser autoevidente, o Deus cristão. Talvez outras versões de deuses a gente poderia discutir em outro âmbito, mas o Deus cristão, ele obrigatoriamente teria que ser autoevidente. Quando a gente fala de autoevidência, o significado é que não precisa nem ser provado, porque ele já está manifestado, não tem como alguém duvidar. Igual você é autoevidente, o Júnior é autoevidente, a galera que está aqui é autoevidente, quem está nos assistindo é autoevidente, eu sou autoevidente, isso aqui tudo é autoevidente. Não tem que provar que tal coisa existe. Você diz assim que ele deveria ser visível, né?
Também, De uma mas forma não mais necessariamente. resumida. Não necessariamente. Não necessariamente, Tá. mas poderia ser também. Certo. Até porque na própria Bíblia ele aparece, né? Várias vezes, de várias maneiras, mas não Começou de Bíblia. Fazer o bingo do Tóshio. somente de forma física, mas também, eu digo corporal, mas também com outros elementos. Então, assim, pensando em um Deus que é onipotente, que é onipresente, que ele é onisciente, que ele é todo amoroso, que ele é todo justo, que ele é todo misericórdia. Já lascou todas essas características, já prova que não tem Deus nenhum, porque uma vai contradizendo a outra. É impossível essas características que eu falei, logicamente, se encaixarem, né? Certo. Mas, ainda que fosse, e ainda um Deus pessoal, e que quer se relacionar com a gente, que nos ama, que responde oração, que intervém na vida, Não. não tem como ele não ser autoevidente, entende? Então, obrigatoriamente deveria ser, e não um Deus oculto, que simplesmente cada pessoa vai ter a sua própria versão de acordo com sua experiência subjetiva, com o sentimento que a pessoa tem. O ocultamento divino ainda é um dos argumentos mais fortes contra o teísmo, né? Mas não é o único, né? Então, nesse caso, realmente não teria como a gente defender a ideia desse Deus. Eita, mas o microfone fica aqui. Então, assim, Não, e ele tava dizendo que as pessoas não riem na cara dele quando são cristãs e que o Tosh não ia fazer isso. O Tosh vai fazer pior, meu amigo. O Tosh vai acabar com a raça dele. essa é a minha primeira parte, né? Pra deixar você falar, senão... Beleza. E você não crê, por exemplo, ou pelo menos você não enxerga que tudo isso que existe, o mundo que como foi criado, e esse mundo que se encaixa de uma forma quase que perfeita para que nós Justifino de novo! possamos ter vida hoje, já não traz, de certa forma, uma auto... Não, só um pouquinho. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Ops, fiz cagada. Aqui, ó. Toma. Vamos lá. Começou aqui, ó, design inteligente. Não, design inteligente a gente vai contar? Vai contar com design inteligente, né? Até aqui tudo bem. Bíblia perfeita, não. Deus já foi. Vamos lá que vai vir mais, vai vir mais. evidência de que ele não foi criado espontaneamente como o Big Bang, por exemplo, que é o que a ciência traz para nós. Uma explosão e que de repente todas as peças de um jogo de tabuleiro caíssem... vamos imaginar um jogo de xadrez aqui. Algo explodisse e todas as peças caíssem certinho naquela formação Já tá rindo, já tá rindo, já tá rindo, ele já tá rindo, ele já sabe o que tá vindo! inicial, prestes a se começar uma partida. Você não vê isso como já uma autoevidência de que alguém ou algo criou esse mundo que nós vivemos? E assim como nós temos um sopro da vida, podemos falar, porque eu sou um ser vivo, você é um ser vivo, o Júnior também é um ser vivo. Não poderia existir um criador que também tem esse sopro de vida e que planejou tudo isso e fez isso? Eu pensava exatamente assim também. Mesmo depois de ser cristão, que eu via que a Bíblia estava toda errada e tal, mas eu não conseguia de forma alguma desvincular esse pensamento que você deu. Certo. Eu até pegava uma ideia que eu li no livro do Dale Carnegie. Eu acho que... Não, mas não é a complexidade da vida, vou deixar assim. Eu não me lembro se era o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas ou se era o Como Falar em Público e Influenciar Pessoas no Mundo dos Negócios. Mas o Dale Carnegie ele comentava assim que tinha o argumento do relojoeiro, que você deve conhecer também, a galera fala que é o seguinte: se eu encontrar um relógio ali na rua e eu pegar ele todo bonitinho, perfeitinho, com as engrenagens, eu nunca vou chegar e dizer que ele veio do nada e simplesmente apareceu. Imagine então a vida, a complexidade do universo. Obviamente tem que ter alguém que fez isso. E pra mim aquilo era de boa. Até eu começar a questionar isso e analisar, por exemplo, igual você trouxe as referências. Primeiro que quando a gente fala do Big Bang, obviamente o Sakane vai conseguir falar, obviamente, bem melhor sobre isso. Mas assim, o Big Bang ele não é uma explosão, embora o nome denote isso, mas é uma zoeira que fizeram com o nome, né? Mas ele é uma expansão, é uma explosão. E já existia algo, então não é sobre a origem do universo, é sobre a expansão do universo. Isso é o Big Bang. Então já existia. Então ele não está falando, a gente, dentro da ciência, não vai pegar para a gente sabe como começou isso. Não, isso não tem. E você vai ver que a forma do argumento como você trouxe, é o que muitos crentes vão trazer em várias áreas, sobre a origem da vida e tal, é o que a gente chama de lacuna de conhecimento. Hoje, Deus ele se encaixa nessas lacunas, né? Ou seja, a gente não sabe ainda explicar, então foi Deus. Eu não sei explicar a complexidade, então foi Deus. Mas cada vez que a ciência avança, essas lacunas vão sendo preenchidas. Então, se você for ver, a visão de Deus é muito fraca, né? Porque de acordo com o nosso avanço, esse Deus deixa de existir. E cada vez mais a gente vai preenchendo, não tem mais espaço para Deus nenhum.
Assim era quando pensava que era o trovão, ou quando você vai ter Zeus, ou você vai ter Thor, ou Odin, ou sei lá que for. Ah, não, agora não é mais eles. Não são mais eles. Beleza. Aí de repente pode ser um outro, ou de repente algum diferente. E cada vez que a gente avança, a gente vê que não é desse jeito. Com os deuses atuais, é essa a ideia. O pessoal se resguarda nesse... Já desse nosso vídeo favorito engatilhado pro corte, tá? Essa falta de conhecimento da origem. Se até que teve uma origem, porque ele pode sempre ter existido, o universo. E outra coisa, ele não pegou, originou e pá, caiu o jogo de xadrez. Sim. Não foi assim. São 13,8 bilhões de anos. É muito tempo para, aos poucos, né, ele conseguir trazer essa organização, entre aspas, porque se você for analisar bem, é bem caótico. O universo aí, você tem as supernovas, você tem explosões, coisas que geram destruição e que, por acaso, acabou ajudando nós aqui, por sorte do caramba, pra gente ter não só vida, mas essa vida conseguir ter condições de evoluir. Então você crê que seria sorte, na verdade? Essa aí foi total sorte. Sorte. É. Por isso que a gente tem que valorizar ainda mais essa vida que a gente tem. Mas não diria que foi sorte. Eu não diria que foi sorte. Tudo bem, sorte pra, vamos dizer assim, pra gente poder estar vivo hoje, mas não é sorte, né? É reação química e probabilidade. Eventualmente isso ia acontecer, né? Eu não acho que nem é sorte, eu acho que é provavelmente isso em algum momento ia acontecer. Mas, na sua opinião, qual seria então o sentido de estarmos vivos? Viver? O sentido de estarmos vivos é viver mesmo. Até porque, como eu digo, quando você tem uma única vida, uma única oportunidade, é aí que você valoriza mais e que você, obviamente, não vai desperdiçar com coisas que vão simplesmente acabar com essa vida. Quando a gente pega e joga a esperança para uma vida futura, isso, se for pegar o cristianismo em si mesmo, você tem que abandonar essa visão de vida. Inclusive, né, eu costumo dizer que ninguém é cristão de verdade. E por quê? Porque ninguém pratica aquelas coisas principais que Jesus falou pra galera fazer. Por exemplo, seria você realmente negar a si mesmo e você realmente abdicar de tudo. Opa. Caso contrário, você não pode ser meu discípulo. Inclusive, odiar pai, mãe, filho, irmão, irmã e a própria Nós somos inevitáveis. É isso aí. vida, né? E a palavra é odiar mesmo, não é amar menos, nem aborrecer. Esse é o no grego. Então, assim, se alguém pregasse isso hoje, o cara seria cancelado. O cara talvez fosse preso, dependendo do que ele fizesse. Mas quando coloca o nome Jesus, aí, que bonito, isso aí pode, né? Quando é God, pode? Pode fazer tudo errado. Mas quando colocou o nome God, pode. Não. Aí é isso que eu também God acabo pode. batendo em cima. A gente começa a pensar, não é só porque mudou o nome de uma entidade que a gente vai aprovar tais coisas. Então, o cristão, ele não vende tudo o que tem, dá as esmolas para fazer uma bolsa nos céus e assim ter um tesouro que não vai ser roubado nem corroído pela ferrugem e assim vai pregar o evangelho e fazer sinais, prodígios e maravilhas, que é o que eles deveriam fazer. Eles não fazem isso, ninguém faz isso, tá? Então, assim, pensando nisso, não tem como. Fica à vontade. Não, pode ir. É só pra gente não perder a linha de raciocínio. Não perder a linha. Esse é um dos pontos o qual o sistema religioso de hoje, inclusive eu sou cancelado, quando eu vou falar sobre dízimos e ofertas, que pra mim é uma grande mentira, o qual eles utilizam as escrituras para justificar o amparo do recebimento de dinheiro em nome de Deus, tanto na parte de dízimos, que era um preceito judaico, somente levitas recebiam e somente as 11 tribos entregavam e não era nem dinheiro físico, eram frutos da terra. Então, quando eu falo a respeito disso, de que o sistema religioso atual, ele é o que mais é apegado nos bens materiais e na grana, eu não tô falando de um ou de outro, eu tô falando dos dois. Tanto o católico, que tem o Vaticano, o menor país do mundo, mas um dos mais ricos atualmente. Acúmulo de riquezas materiais. A gente tá falando do protestantismo. Quantos pastores milionários aí, o próprio Edir Macedo, se não me engano, já é bilionário, ou pelo menos grita aos 4 cantos do mundo que ele é um dos mais ricos que existem. Então, a gente tá falando de pessoas que não entenderam o mínimo da pregação do próprio Cristo e que vivem essa falsa religiosidade. Mas você não acredita que isso que você tá falando e que vemos atualmente no mundo, como você diz, os cristãos não praticam isso? Justamente por uma contaminação desse sistema religioso que hoje a maioria da população segue, e eu falo da população mundial, porque se nós juntarmos o cristianismo em geral, católicos, protestantes, pessoas que seguem essa doutrina religiosa, nós temos a maior religião do mundo. Né? Tirando acima desses países que tem uma quantidade grande de pessoas como a Índia. Esse aí é aqueles agnósticos que entram na live, daí tu começa a falar com eles, não, sou contra a igreja, tu pergunta, tá, mas e os gays? Não, mas os gays vão pro inferno. Ou a China, né? Mas quando você fala sobre isso, você não vê que isso pode ser uma contaminação feita pelo sistema religioso e que esse sistema religioso corrompe pessoas ou pega essas pessoas pela mão e leva para um caminho de engano, justamente por eles seguirem essas doutrinas que são amparadas no dinheiro e que, se as pessoas seguissem verdadeiramente a Cristo, tirando esse sistema falho que existe atualmente, que se apossou das palavras de Cristo, sentou ali na frente, então só quem segue a Cristo. Só quem segue a Cristo tem que entrar pela porta do sistema religioso atualmente. É muito difícil uma pessoa não seguir a Cristo, como eles me chamam de desigrejado. Para eu chegar nessas conclusões, eu tive que percorrer um árduo caminho, meio que sozinho, para ele é largo. Essas doutrinas religiosas. Então você não vê isso como uma falha do sistema religioso, que as palavras de Cristo ainda teriam validade nisso? Atualmente, se deveríamos, de repente, nós seguíssemos elas, por exemplo?
Eu vejo tanta falha do sistema religioso dentro dessa concepção que você disse, e a visão da prosperidade da riqueza, e que obviamente só ajuda quem está lá no topo da pirâmide, né? Sim. Basicamente é a pirâmide mesmo, porque os de baixo sustentam aqueles lá em cima, né? E só eles vão ficando ricos e vão... É mais ou menos o que alguns fazem no marketing digital, né? Vem aqui, ó, você vai conseguir isso, então quem compra o curso do cara, o cara vai ficando rico, lá quem tá vendendo, mas quem tá lá embaixo normalmente acaba se lascando, né? Não consegue alcançar os seus resultados. Mas assim, dentro da visão teológica cristã, é assim. Agora, ao mesmo tempo, os ensinamentos de Jesus, eu também sou daquele que fala que Jesus não prestava. Ele exatamente pegando o que está na Bíblia mesmo. Os ensinamentos que eu acabei de falar, né? Quem é que vai mandar odiar pai, mãe, filho? Não é para fazer isso. Então, se a pessoa não está praticando isso, que bom, não é para praticar isso. Não é para você sair odiando. Não é para ter divisão em família. Se alguém vem para trazer uma boa nova, onde a primeira coisa que ele diz é, se você pensa que eu vim trazer paz. Não, você está errado. Eu vim trazer a espada, divisão. E a primeira divisão para na família. Entendeu? Alguém que traz divisão na família é alguém que não presta. Entende? Mas eu enxergo essa divisão, Edson, como... Agora, falando do meu ponto de vista, saindo do sistema religioso, eu enxergo essa divisão como algo que eu vivi, praticamente. Por quê? Quando você tem pessoas na sua própria família que fazem parte do sistema religioso, e eu tenho pessoas que me tiram como um lunático por não entenderem a minha pregação em cima daquilo que Cristo pregou. Então, realmente existe uma divisão. E vai existir. Essa pessoa, muitas vezes, não vai nem falar mais comigo. Não vai vir da minha parte, porque eu sempre, como o Júnior me chamou a atenção agora no início, cara, seja mais incisivo, né? Aponte o dedo, aponte um erro, talvez, de alguém, mais ou menos o que ele quis dizer. Mas assim, da minha parte não vai rolar isso. Às vezes até pelo meu caráter mesmo, mas muitas pessoas da minha família não aceitam esse tipo de pregação. Eles acham que eu sou um herege completo e não falam mais comigo. Então, existe essa divisão. E essa é a divisão que o próprio Cristo pregou. Não no ato de literalmente se odiar uma pessoa, mas de que não vai ser mais a mesma coisa como antes. Eu enxergo dessa forma, entendeu? Entendo. Dessa forma que eu enxergo a espada. Dá pra você concluir falando por que você discorda dos argumentos dele sobre o Deus bíblico, especificamente? Claro. Que aí a gente pode trocar para esse tema aí, sobre... Beleza. Pode falar sobre manipulação. Tá. Na verdade, o Edson, então, tem que discordar do meu Deus. Pessoas que são muito boas. Do Deus que eu... Ó, achei. Ô, Maria! Vem aqui rapidinho. Achei. Eu lembrei que tem o recurso de transcrição aqui. No cabeça, não superei o cabelo da gotinha. Saca só. Vai ficar muito bem amarrado e já tem que estar esperando isso. Outras duas pessoas que são muito boas nesse tipo de debate, que não são LGBTs e vão em outros canais, é o Misa e a Maria, que são casados. É um casal de nerds, um casal de criadores de conteúdo incrível no TikTok. Tem vídeos deles aqui, acho que tem dois vídeos ou mais até ao vivo com eles aqui. Eu adoro trabalhar com eles, sempre que eles estão em São Paulo. Então, eles também são muito bons, porque eles sempre vão preparados para ter uma boa tréplica. Eles preveem a réplica do interlocutor. Mas não viralizou. Às vezes a pessoa... Só pra ver ele falar da gente. Queridão. Tem a impressão que o cabelo e barba e cílios são implantes. Cara, tem muito cara de implante. Não existe sistema religioso, é a religião em si o sistema. Exatamente, não é uma coisa apartada. Não tem, é aquela coisa assim, o pessoal, mas o problema não é a religião, são as pessoas. Sim, mas quem é que faz a religião? São as pessoas. Então é uma coisa mesclada na outra. Não tem como fugir disso, cara. Autoevidente, segundo que o Deus bíblico, acima de tudo, contraditório. Tá. Entendeu? Se eu puder explicar por que o Deus bíblico, Boa. por que existem em todas as religiões, por que o Deus bíblico é o verdadeiro. Entendi. A gente vai pra esse lado, então. Eu acredito que... Você queria falar alguma coisa, Edson? Não, fica à vontade. Pode seguir. Aqui eu falei e você não falou. Não, pra mim tá de boa. Vamos seguindo que aí a gente pode pegar nessa parte aí. Então, acredito que o Deus, hoje, que está nas Escrituras, pois as Escrituras foram também um projeto de posse do catolicismo romano, mas as palavras de Cristo foram apossadas, eles se apossaram das palavras de Cristo, mas elas estão aqui justamente para trazer a verdade de uma forma camuflada, assim como foram os ensinamentos dele que não eram claros à maioria da população, somente por isso ele ensinava em parábolas. Então, eu acredito que tudo tenha uma sombra, assim, um fundo, para que poucos consigam alcançar o reino dos céus. Tem uma porta estreita, ele fala. E eu acredito que esse é o verdadeiro caminho diante de todas as milhares de religiões que nós temos no mundo, porque ele seria, no caso, um dos únicos, citando isso que o Edson falou, que nega esse mundo material, nega esse mundo físico de uma forma completa, não se envolve com a adoração de outras entidades e nem mesmo com os próprios sacrifícios de animais ou sacrifícios físicos, e ele só requer uma única coisa, que é o amor. Então, na minha opinião, esse seria o único caminho para a gente conseguir ter um estado de consciência mais elevado, até um pouco pelo caminho lá do
do Sabino, né, que fala sobre a consciência, mas que se difere de todas as outras religiões que a gente tem no mundo. Obviamente eu não conheço todas as outras religiões, mas como essa fecha um raciocínio para mim, eu acredito que esse seria o caminho, a verdade e a vida, assim como Cristo cita nas Escrituras. Quer que complementa nessa parte? Ou... Beleza. Pegando nessa questão, até eu ia perguntar como é que você disse que tem a verdade camuflada, né, dentro da Bíblia e tal. Boa. E qual é o critério que você utiliza para você falar, não, isso aqui é inspirado, isso aqui não. Esse daqui com certeza é de Deus. Não, esse daqui não. Você comentou até da parábola, né? Você vê, uma das formas porque eu falo que é um dos textos que eu digo também que Jesus não prestava, é porque está lá em Marcos no capítulo 4, claramente, você vê ele comentando sobre a parábola da semeadura, e aí os discípulos não entendem. Ele fala, mestre, explica para nós. Eu falo, como vocês não entenderam? Para vocês eu revelo, né? Mas agora para os demais eu falo em parábolas exatamente para que eles, vendo, não vejam. Enxerguem. Exato. Enxerguem. Eles ouvindo, não compreendam. E assim eles não se arrependam dos seus pecados e não sejam salvos. Ou seja, Jesus, ali o personagem criado, ele coloca exatamente essa questão. Eu falo em parábola para o pessoal se perder e ser condenado mesmo. Mas para vocês, meu grupinho, né, a broderagem ali, para vocês eu revelo. Bom, para vocês eu vou falar. Então assim, as próprias parábolas não eram uma metodologia de ensino, algo para que as pessoas compreendessem. Não, era exatamente para que as pessoas se perdessem. Isso está na Bíblia. Então, por isso, não, o próprio Jesus, ele prega para as pessoas se condenarem. Igual você comentou, o caminho é estreito, mas se ele tivesse criado todas as coisas, por que ele teria, então, escolhido pessoas? Não, vamos fazer o seguinte, só alguns vão ser salvos, porque eu criei o inferno, que é para o diabo e seus anjos, mas eu quero lançar gente lá também. Isso, então eu vou fazer tudo para que essas pessoas, a maioria, não seja salva. Então você começa a estreitar o caminho, tá, entende? Ou ele faz de propósito para pessoas serem condenadas. Então, se uma pessoa fizesse isso hoje, sem ser o nome de Jesus, a gente fala, esse cara é um lunático, é um maluco, é um psicopata, um narcisista. Essa pessoa precisa ser parada. E é o que eu falo sobre Jesus, porque está na Bíblia, eu não tiro da minha cachola. Né? Exatamente. Então essa ideia. Então qual o critério que você usa? Para você falar, acha que o inferno, acima de tudo, é incompatível com Deus bíblico? Totalmente. Não, com Deus bíblico que é loucão, até faz sentido. Entendi. Mais uma contradição. Exato. Mais uma contradição. Mas se você for pegar um Deus que ele é tudo bom, que é um Deus que é, até diz, Deus é amor, Deus é amor e cria um inferno, velho, eterno. Aí você fala, e não é só o inferno, tá? Porque o inferno será lançado no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, o próprio inferno é lançado num lugar pior. Entende? Ou seja, quem é que cria uma bagaça dessa? E outra coisa, não vai ficar afastado de God, porque lá em Apocalipse deixa claro que fica diante dele e fica vendo a pessoa sofrendo. Então, assim, ele gosta de ver isso. Gosta de sentir o cheiro de churrasco. Então, sei lá, é meio não, totalmente contraditório com Deus de amor. Então, quando você fala que tem amor, eu concordo com você que o amor, o respeito, a empatia, sim, isso é a diferença. Concordo totalmente com você, Thiago. Não pela visão de Jesus, mas pela visão da moral secular mesmo. Da moral humana, né? Exato. Cara, excelente pergunta. Eu achei assim, excelente, cara. O inferno, ele é uma criação católica. Esse inferno eterno, onde as pessoas são jogadas lá e ficam sofrendo eternamente, ele é uma das criações católicas que são utilizadas para impor medo e manter as pessoas no aprisco religioso. O aprisco religioso é um local onde as pessoas precisam ir regularmente, toda semana, talvez todo mês, todo ano, sabe? Onde elas vão contribuir financeiramente para engrandecer aquele... Meu pai fica com raiva quando assiste os vídeos do Tocha e ele fala God. God! Império. E pela base do medo, que é um dos maiores gatilhos mentais que a gente tem de conseguir controle emocional de um ser humano, eles criaram o inferno. Mas a palavra inferno significa sepultura. Quando o próprio Cristo fala que a igreja dele, né, prevalecerá sobre o inferno, alguma coisa assim, ou as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja, está falando as portas da sepultura, as portas da morte. Uma sepultura, uma cova, a morte. Esse cara é interpretação freestyle. Porque ele venceu a morte. Então, esse inferno eterno, ele não existe. Ele é TJ, o que ele é? Não, ele é doido. Ele é maluco das ideias. Está falando da morte física. Foi aquela advinda de Adão lá no Éden, quando Adão pecou, caiu e veio a esse mundo físico que todos nós estamos. Então, a história de Gênesis ela é uma história completamente figurativa, mas que ela traz um grande significado. Droga! Droga, uma história figurativa. Aff, vou ter que fechar aqui o Vossoroca. E esse significado resulta em tudo que nós estamos vivendo hoje. Quando nós falamos dessa morte física, que é o inferno, a sepultura, Cristo venceu, nos abrindo o caminho para o reino dos céus, então nós temos a possibilidade de ter uma vida eterna. Imagina, Edson, tipo, a única morte possível é... Ele é o ancestral de todos nós, de acordo com a Bíblia. De acordo com o livro de Gênesis. Coisa do diabo. Então, quando a gente observa dessa forma que você falou, que Deus criou o mal, Deus, ele criou um livre-arbítrio. Nós temos a opção de ser bons ou ruins nesse mundo, crendo em Deus ou não. Adão, ele teve essa escolha lá no Éden. E ele preferiu seguir os seus próprios... ele preferiu seguir os seus próprios instintos
e entender que ele poderia ser, de certa forma, maior que Deus, comendo... Não, ele não é gente boa, ele fica fazendo fake news pra caralho, gente. Ele faz aquelas fake news idiota emoji é invocação do diabo. Ele não é gente fina, ele é idiota. O fruto do conhecimento... Ele é o Daniel Lopes 2, o Daniel Lopes também é perigoso e problemático, então não é legal. Bem do mal e viver talvez assim como o Criador, porque foi essa a proposta da serpente, né? Entre aspas ali, que é o animal figurativo que eles usaram para representar o estado de consciência do próprio Satanás. E Adão pecou. Ele trouxe a morte para si mesmo, indo contra o Criador. Se o Criador é algo bom, automaticamente é necessário que exista o mal. Porque não existiria algo bom se o mal não existisse. Então, quando Adão toma essa posição e cai, ele leva consigo, e com todos aqueles que virão após ele... Peraí. Tu acredita em Adão? Tu quer dizer que o homem é feito do barro? Mas peraí. Eu não sou Vossoroca. Vossorota, primo do filtro de barro. Nós não é lama, é tropa dos mamacos. Ele, esse mundo físico que é um mundo mau. Assim como o próprio Cristo deixou claro. Esse mundo aqui jaz no maligno. E aí o que acontece? Cristo, ele traz a possibilidade, diferente de todo o Antigo Testamento e da lei de Moisés, que só apontava o dedo e punia, Cristo traz a possibilidade de encontrarem a vida eterna, o reino dos céus. Um local onde a morte seria vencida, porque você viverá eternamente. Pode morrer fisicamente, mas o seu espírito, possivelmente a sua consciência, vai viver eternamente em um plano que seja melhor do que esse mundo ruim e maligno e perverso que existe atualmente. Então, quando Cristo fala em parábolas e fala apenas para um grupo, isso reflete o interesse das pessoas em buscarem um Criador. Tanto é que ele deixa claro, as pessoas para entrar no reino dos céus precisarão empregar força para isso. Não é qualquer pessoa que chega e fala, eu vou viver eternamente aqui, eu sou bom, o cara matou 50 pessoas, ele agora pede perdão e ele vai ser salvo. Esse é um princípio religioso, do sistema religioso que quer agregar a maior quantidade de pessoas possíveis. E justamente por quê? Porque o interesse deles é financeiro. Eles querem grana, querem muita gente, são portas largas. E quando você fala do verdadeiro reino dos céus, qual não envolve dinheiro, envolve o lado do amor, você tem um caminho que ele não é fácil de ser alcançado, até porque somos descendentes de Adão. Nós estamos vivendo num mundo que a morte existe ainda e que é necessário, pela graça de Cristo, seguir um caminho e alcançar esse reino dos céus, o qual devemos empenhar, de certa forma, uma força para isso, mostrar interesse, buscar, ir atrás. Eu enxergo hoje o sistema religioso atual, que engana a mente, torce as palavras de Cristo, como o próprio caminho árduo a ser seguido para que você possa alcançar esse reino dos céus. Porque todos nós, principalmente no Brasil, Estados Unidos, países que já estão debaixo dessa doutrinação, nascemos ou católicos ou protestantes na maioria da população. Bem, podem ter pessoas de outras religiões, como a Umbanda e por aí vai. Mas, como a gente está falando só da Bíblia mesmo, de Cristo, então, quem nasce dentro do sistema religioso, para conseguir enxergar aqui dentro as palavras de Cristo, conseguir separar as distorções e as mentiras que o sistema... Não, é o que o Júnior falou, ele é muito enrolado. Ele não responde nada. Religioso usa para pegar na nossa mão e levar a gente para o engano, vai passar por um caminho árduo para encontrar a verdade. E essa verdade é o que faz com que você possa ter a vida eterna. Então, quando ele fala em parábolas, fala para um grupo, isso é uma sombra para isso que nós vivemos hoje. Um caminho difícil de ser encontrado, difícil de ser entendido, difícil de ser compreendido, para que possamos alcançar a vida eterna. Senão, assim como descendentes de Adão, todos nós já estaremos condenados. Tendo o ponto de vista, e eu penso que ele é contraditório ainda com a própria ideia de um Deus que quer salvar todo mundo, como você vai ver lá em Pedro, ou como você vai ver o próprio Paulo comentando, ou seja, quais forem os autores bíblicos, dizendo que é a vontade de Deus que todos sejam salvos, ou que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Mas se ele restringe o conhecimento para um grupo, ele já está fazendo exatamente o contrário. São as contradições que a gente vê na Bíblia, né? Mas ele ter a vontade que todos sejam salvos não significa que todos serão salvos. Ele tem vontade. Então ele deveria fazer alguma coisa, porque se ele ama e ele tem poder, e ele pode estar presente, pode fazer isso acontecer e não faz, então já não é bom. Mas aí ele seria injusto. Mas ele seria um Deus injusto. Ele já está sendo injusto por não fazer isso. Outra... Toma! O Tocha é bom na retórica, Ele seria né? injusto com aqueles que buscassem verdadeiramente o reino e alcançassem, e aqueles que fizessem atrocidades e recebessem a porta do reino dos céus, entendeu? Até as atrocidades ele deveria impedir, a gente pode chegar nisso, na questão do problema do mal, mas só para pegar essas questões que você falou sobre o inferno, você falou de Adão e tal, vamos lá. Questão do inferno, sim, tem as passagens que a gente interpreta dessa forma e que muitos estudiosos, inclusive, vão dizer que realmente o inferno, como é ensinado hoje, ele não existia, mas existem passagens bíblicas e você vai ver que sim, existem essas outras versões que deram base para o pessoal posteriormente criar essa doutrina do inferno, né? Por exemplo, Lucas 16, se eu não estiver enganado, ele fala sobre a parábola do rico e do Lázaro.
E lá, exatamente, quando ele fala que o rico morre e vai pro Hades, Sim. e o pessoal traduz como inferno, mas você sabe que o Hades, na mitologia grega, é lá no submundo e tal, o pessoal tá sofrendo. Mas tem outras passagens lá dentro do Hades, inclusive onde estaria, por exemplo, o Tocha asiático, sim. o Lázaro. Esse Lázaro estaria lá de buenas, entre aspas, porque estava deitado no seio de Abraão. Eu não curto isso, mas pode ser que tem gente que goste, então só alegria, né? Eu preferiria estar nos seios de uma mulher. Mas o que importa é o que interessa. Vamos seguindo aqui. É que quando ele fala seio de Abraão, cara, sinceramente, eu também. A minha imagem de um homem que tá no seio de Abraão é um cara mamando na teta do Abraão, tá ligado? É uma visão do inferno, assim. Tá ligado? Eu sempre, desde que eu era criança, eu ficava imaginando, assim, o Abraão puxando o mamilo pra fora, assim, botando marmanjo, assim, de 50 anos barbado pra chupar a teta dele, assim, tipo. Eu não quero isso, tá ligado? Do Abraão, é mamar a teta do Abraão. Tu quer mamar a teta do Abraão? Igual ele obrigou a Agar a mamar ele? Eu não queria, eu não acho legal. A questão é, cada um. Eu não quero isso. Então, estando ele lá, ele tá em tormentos. E ele fala, pô, pede pra Lázaro molhar o dedo aí na ponta d'água pra refrescar minha língua, porque é grande o meu tormento aqui. Então, peraí, o inferno que você falou que seria só sepultura... Não, lá nesse caso, nessa passagem, existe um inferno, o cara tá consciente, e ele ainda fala assim, ó, faz alguma coisa, e Abraão, inclusive, ele não condena, né? Ele não fala só, você tá aí porque você foi um pecador do caramba, porque você fez isso aqui, você não se converteu, não tem nada disso, você não seguiu os mandamentos, não tem nada disso. Ele pega e fala, ó, na sua vida você recebeu os bens, e agora tu tá recebendo o mal. O Lázaro recebeu os males, e agora ele tá sendo consolado. Simples assim. Simples desse jeito. Não tem nenhuma condenação específica de pecado. Ah, você não ajudou Lázaro. Não tem nada disso. É bem claro por que ele vai. Ou seja, porque tem dentro de uma pregação de Jesus a ideia de você bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. Eu falei agora há pouco que você quer ser alguém, você tem que negar tudo para Jesus. Ele diz que para você não é para juntar tesouros na terra. Você tem que pegar, vender tudo, dar esmolas. Aí você vai ter o tesouro nos céus. Aí você vai e prega. Ele falou para o jovem rico depois a mesma coisa. Você quer ser perfeito? Tá guardando mandamento? Esse debate é bom. Porque a galera que tá no chat, que é cristã, vai ficar muito do lado do Tocho. Porque o Tocho explica muito melhor. Já conversei com o Tocho, sim, aham. Cara, o Tassos... Primeiro, o Rodrigo Silva não debate. Tassos não tá fugindo dos debates também, cara. Não tentem, não dá certo, cara. Esses dois não aceitam debater. Só falta uma coisa, vende tudo que você tem, dá pros pobres e bora. Eu acho que eu e o Tocho são muito parecidos, por isso que eu acho que não complementa muito. Tem que ser... Eu penso que quando eu vou pra debater em dupla, eu penso que tem que ser duas pessoas que se complementam, sabe? Porque senão a gente fica falando nas mesmas coisas, assim. E eu acho que a gente aborda os mesmos aspectos. Entende? Ou seja, não era só pra jovem rico. Não, o Tocha aceita debater, o Tassos e o Rodrigo Silva não estão debatendo. O Rodrigo Silva não aceita debater e o Tassos não tá aceitando. E é um ensinamento que você vê ao longo dos evangelhos, tá? Você vai ver isso em Mateus 6 também, ou em outras passagens, deixando claro que você segue a Deus, debatendo. ou a Mamon, que seria as riquezas, certo? E a gente sabe, concordo contigo, que o sistema religioso tá com Mamon forever. Tem um disco lá, tem um vídeo que eu deixei, porque eu falei disco, tem um vídeo lá no YouTube que eu coloquei que chama assim, Mamon venceu Jesus, eu coloquei lá, e vou citando esses textos pra galera. Mas a igreja, ela foi direto pra Mamon mesmo. E... mais uma vez dizendo que ninguém pratica a Bíblia. Ninguém pratica, ninguém vendeu tudo que tem, deu aos pobres e vamos lá porque Jesus está voltando. Não, porque sabe que isso é mentira. Entendeu? Isso é mentira, Jesus não vai voltar, esquece. Se ele existiu como está na Bíblia, porque eu falo que o Jesus da Bíblia nunca existiu, tá? Pode ter existido um histórico que influenciou uma galera e tal. Agora, a mitologia criada, isso é fanfic. Isso com certeza não existiu. Você pode pegar qualquer das passagens aí, a gente vai quebrando um monte de coisas erradas, de contradições, de erros históricos errados. Tá? Então a gente sabe que é uma criação humana. Inclusive, a gente pode colocar isso nos ensinamentos que são muito focados no pessoal apocalipsista daquela época. E até por isso tem esse tipo de comportamento de desapego, acreditando que eles vão ser resgatados por algum ente superior. E que não aconteceu. Porque aí Jesus seria um mentiroso do caramba também, porque ele prometeu voltar naquela geração e lascou com a galera. O pessoal abandonou, o pessoal questionava, até Pedro escreve, né, tem pessoas que estão dizendo, por que tarda a sua vinda? O pessoal já estava questionando, por que Jesus não voltou ainda? Desde aquela época. Porque eles viram que não era para aquele período. E eles viram que estavam sendo enganados. Então, assim, todo o ensinamento que está na Bíblia mostra, não só essa questão do inferno que tinha essa visão, tinha outra visão também, porque o pessoal antes dos judeus não tinham essa característica de morte espiritual,
e também não viam a serpente como Satanás, que você comentou, porque isso, na verdade, não tinha essa visão, não existia essa ideia de Satanás na época da escrita de Gênesis. Séculos e séculos e séculos depois, em Apocalipse, que menciona e coloca Satanás lá. Mas também não faz sentido nenhum, porque o próprio texto de Gênesis diz que foi Deus que criou a serpente, que era a mais astuta delas. Ele não fala que ela foi possuída, não tem nada disso, né? É uma releitura a posteriori de muitos séculos depois, querendo espiritualizar a coisa. Agora, então o inferno tem isso. Outra coisa, eu comentei que o inferno, ele é lançado dentro do lago de fogo e enxofre. Então o inferno existe, dentro do Apocalipse. No caso seria a sepultura, seria a morte. A morte lançada dentro do lago de fogo, ela é extinguida, entendeu? Quando a gente fala do Hades, que você citou, do Lázaro e do mendigo, eu enxergo como um local de espera, até o dia do grande julgamento, porque todos nós seremos julgados um dia, juntos. E esse julgamento vai decidir quem é que... O cara só faz uma interpretação freestyle. Existir completamente, não em um sofrimento eterno, quem é que vai viver eternamente. Essa parte aí que você falou que a morte seria extinguida ao ser lançada no Lago de Fogo. Será lançada no Lago de Fogo. Mas só que ele fala que o Lago de Fogo e Enxofre, essa é a segunda morte. E bem-aventurado aqueles que não participam da segunda. Então a morte não é extinguida. Na verdade, a morte eterna é no Lago de Fogo e Enxofre, não é no inferno. Seria a morte espiritual, a segunda morte. Não, porque na verdade ele ressuscita a galera. Então se ressuscita não é o espírito, simplesmente. Ele ressuscita a galera e coloca eles pra queimar eternamente. Entendeu? Porque ele gosta de churrasquinho. Então assim, desde a época de Caim e Abel. Não tá tendo um debate aqui. O cara tá sendo massacrado. O cara tá sendo passado por cima pelo Tocha. Ele gosta de churrasco. Mas no Lago de Fogo não seria um tormento eterno, né? É, ele gosta. Por isso que na sua concepção seria um tormento eterno, a pessoa ficaria queimando dentro do que eternamente. está dizendo, inclusive o diabo e seus anjos são jogados lá, e ele deixa claro que eles serão atormentados pelos séculos dos séculos, então não tem uma finalização. Não, mas os seres que não morrem. Da mesma forma que a gente tem lá no Apócrifo, que é o livro de Enoque, em que aqueles seres celestiais que vieram de outra dimensão estão presos, vivos ainda desde aquela época, nesse mundo conosco, aguardando o dia do grande julgamento. Então, eles não morrem como nós, seres humanos. Porque eu creio que nós, ou vamos ter uma morte que acabou, ou vamos ter uma vida eterna espiritual. E isso vai depender do nosso comportamento, como se esse mundo aqui fosse uma peneira. Aquele que tiver condições, merecer e lutar e buscar essa vida eterna espiritual, vai seguir por esse caminho. Aqueles que não tiverem vão ser descartados. Eu não lembro se são as testemunhas de Jeová que têm esse pensamento, uma outra seita específica, e eles também acreditam que vai ser uma aniquilação, né, no caso. Ou seja, uma aniquilação, você deixa de existir, pronto, e beleza, mas então você participa do julgamento, ela fala, você não me seguiu, então, hahaha, eis que te queimarei, Toshio, seu ateu miserável. Então você fala, bom, aí beleza. Aí eu faria uma revolta ali e tomaria o trono de God, né? Ele é fraquinho, né? Você sabe que ele é facilmente manipulável por Satanás lá em Jó, o cara é muito fraco. Mas assim, voltando no barato. Você sabe que ele é fraco e ele é fraquinho pra caramba. Mas assim, você comentou... Pode falar. Eu vou só complementar e depois você já continua essa parte, pra gente não perder o raciocínio. Quando o Cristo fala sobre os bens materiais, e realmente ele chega para o jovem rico e fala, olha, venda tudo e me siga, além de seguir os mandamentos, que era a dúvida dele, né? Como é que eu alcanço aí o reino dos céus? Ele fala os mandamentos todos, fala, isso daí você já faz, tá certo, só falta uma coisa, né? Venda tudo que você tem e dê aos pobres e me siga. E aí o jovem rico não faz isso. Eu enxergo isso, e eu não generalizo como se todos nós precisamos vender todos os nossos bens materiais e seguir a Cristo, principalmente hoje, que a gente vive numa grande apostasia. Mas Esse cara é muito chato, meu. Esse cara é muito chato, meu. Tipo assim, porra, meu, sei lá, preferi o Jadson, tá ligado? Esse cara é muito chato, meu. É muito chato esse cara. É o tipo de debate que mais me irrita, porque não vai pra lugar nenhum, porque o cara fica, sabe, cristão pau mole, cristão que não bate no peito e diz, não, a Bíblia não, é simbólico, é simbólico. Sabe, assume as merdas que a Bíblia fala, diz, não, eu quero matar mesmo, tem que matar os crentes, tem que matar os ateus, tudo. Me cansa. Me casa. Eu enxergo a mensagem como simplesmente um desapego dos bens materiais. Por exemplo, uma pessoa que tenha uma quantidade razoável de grana. Né? Não estou falando um cara que é um Elon Musk da vida, não estou falando um cara que vive endividado. Um cara que tem uma quantidade razoável de dinheiro, às vezes, todo mês ele sobra um pouquinho, o cara investe, compra umas ações, tudo. Tem um pé de meia guardado. Todo mundo pedindo Tassos versus Tocha, mas não vai ter, cara. O Tassos não aceita debater, galera. E um dia esse cara precisa ajudar alguém, seja da família dele ou algum amigo próximo, assim. Não, e aí, mas alguns dizem que é literal. Alguns defendem que é literal. O Rodrigo Silva diz que é literal. O homem veio do barro, caralho. Imaginar que seja uma ajuda pesada mesmo. O cara precisa de 10 mil reais pra fazer uma operação ali. Dando um exemplo, vai. Senão o cara vai morrer. Eu acho que se fosse uma operação dessa seria um valor muito mais alto. Mas aí esse cara tem 500 mil reais lá guardado. O cara vai e não tira a mão do bolso com 10 mil, sendo que ele poderia auxiliar aquela pessoa e simplesmente salvar a vida daquela pessoa, fisicamente aqui, né? Esse cara, ele tá apegado nos bens materiais. Ele não conseguiu entender que existe algo acima de tudo isso,
espiritualmente falando, que poderia influenciar a própria vida dele e levar ele para um caminho de vida eterna. Então, esse apego dos bens materiais é exatamente o que Cristo fala, não juntem tesouro na terra. Ele não tá falando para você não guardar dinheiro, ele tá falando para você não se focar. Até porque ele fala, não coloque onde tiver o seu tesouro, estará o seu coração. Se o seu tesouro estiver nos bens materiais e você não conseguir desapegar de nada, você não vai ser um cara que vai conseguir estar no reino dos céus, porque você ama esse mundo material, esse mundo físico. Então, quando ele fala sobre isso, ele tá falando só sobre um desapego. Tanto é que muitos confundem, né? A raiz de todos os males, eles pensam que é o dinheiro. Mas, na verdade, é o amor ao dinheiro, é o apego aos bens materiais. No caso do jovem rico, ele viu e sentiu que aquele cara era um cara extremamente apegado a esses bens. E é por isso que ele fez essa proposta. Então, vende tudo que tem, até porque Cristo já estava ali, frente a frente com ele. Seria uma proposta Chega. Resident Evil. Vou pegar uma água lá e deixar o cachorro lá na rua pra Maria vir depois com ele também? Chega desse debate. Achei chato.